Para finalizar o capítulo 10, que é sobre indutores, né? O último conteúdo desse capítulo, já tivemos um vídeo anterior sobre a introdução, né? Sobre conhecer um pouco mais os indutores. Aqui eu quero dar continuidade, vou falar sobre a associação dos indutores e um pouquinho das formas de ondas ali na carga e descarga, ok? Então é o seguinte, para complementar a primeira parte que vimos, é o seguinte. Então se eu tiver um indutor, ok? Ele tem suas espiras, vamos supor que no caso aqui, como nesse desenho aqui, ele é um núcleo de ar. Se eu aproximar o ímã, se eu fizer o movimento desse ímã internamente dentro aqui desse núcleo, eu vou estar induzindo, né? Eu vou estar induzindo tensão, né? Uma tensão que vai variar aqui, né? Até o sentido, se eu vou e volto, né? Então, pela variação de campo aqui, se essas espiras desse indutor estiver sofrendo aqui, sendo cortada por as linhas magnéticas desse ímã, eu vou estar induzindo, né? Uma tensão, ok? Ao contrário também, se eu mantesse fixo esse ímã e se eu pegasse essa bobina, movimentasse aqui, né? Passando por dentro aqui, né? Esse ímã por dentro dela, tanto faz também, né? Eu estaria ali com as linhas magnéticas, essas espiras cortando essas linhas magnéticas, eu estaria induzindo também. Então a fórmula, né? A equação, né? Da tensão que é induzida em um indutor, ela é o seguinte, ela é essa equação, ela é menos, eu vou explicar o porquê o menos, mas é o L, a indutância, né? A indutância vezes a minha variação da corrente pela variação no tempo ali, né? Ok, onde o L, né, que nós vimos já, ele tá mais ligado, assim, são a parte construtiva do indutor, né? Que nem é o número de espiras, o L é o número de espira ao quadrado, a permeabilidade ali do meio, né, que nós vimos, dependendo do material, se for vácuo, se for o ar, se for algum material ferromagnético, a área da seção da espira, conforme mostrado aqui, dividido pelo comprimento, né, do comprimento essas espiras um do lado da outra, depois no final de tantas espiras, qual o comprimento que vai ter ali. Então isso, o L tá ligado diretamente à parte construtiva do indutor. Então, na verdade, a tensão que vai induzir depende dessa indutância, né, pela variação da corrente no tempo, ok? O desse menos aqui só significa o seguinte, que ela sempre vai ser uma indução do sinal oposto à passagem da corrente, né? Só dizendo que ela sempre ela vai estar se opondo ali à passagem da corrente. Então ela é menos, ok? Então é o seguinte, também um outro dado interessante para concluir a primeira parte é que a energia, né? Nós estamos falando de elementos, como nós vimos, capacitor e indutor, que armazenam energias, né? Aqui a energia é armazenada, então a energia armazenada em um indutor, ela é essa equação, né? A energia em joules, que é armazenada através do campo magnético, ela é a indutância vezes a corrente ao quadrado, dividido pela metade, né? Ou meio vezes L vezes I ao quadrado. Então isso é quanto de energia ele pode armazenar através do campo magnético, né? Um indutor, ok? Então agora nós vamos entrar aqui, né? Nós estamos aqui na página 93, vamos dar uma olhada na próxima que é a associação de indutores. Muito breve, será muito breve aqui, porque na verdade a associação dos indutores é igual à associação dos resistores, né? Eu falo a forma que se trata matematicamente. Então se eu tiver indutores em série, aqui, como aqui, a minha indutância equivalente vai ser a soma das indutâncias, ok? Se eu tiver indutores em paralelo, então a indutância equivalente vai ser tirar o paralelo dos três, como a gente teria, né? Que seria o inverso de L1 mais o inverso de L2 mais o inverso de L3, né? Eu somo tudo isso e tiro o inverso, né? Então é como é feito, né? Então, para não se estender muito, é muito análogo à parte a resistências, ok? Então, indutores em série, a indutância equivalente vai ser a soma. Indutores em paralelo, a gente vai ter que tirar o equivalente paralelo, né, das indutâncias. Então, muito simples assim. Agora eu quero mostrar, a gente vai entrar no próximo vídeo, eu vou falar sobre transitórios, né? Mas aqui eu quero primeiramente, só para comparar,
só a parte de comportamental, então, é o seguinte. Eu vou apresentar aqui um gráfico que vai mostrar a diferença entre o comportamento aqui, o transitório. A gente vai ver um exercício e mais detalhes do transitório, mas comparando o que nós vimos, um circuito RC série, né, um capacitor, o RC, né, capacitor, e um RL, então, que é o que nós estamos vendo agora. Então aqui eu tenho algumas formas de onda só para comparar, né, como que o comportamento é diferente um do outro, né? Na verdade, então aqui assim, aqui eu tenho a minha tensão da fonte, aqui eu tenho minha tensão da fonte constante. Eu estou falando do circuito RC, né, uma série de um resistor com capacitor, e aqui uma série de um resistor e um indutor, só para fazer uma analogia entre esses dois circuitos. Então aqui, ó, a tensão no capacitor, nós vimos que a tensão no capacitor no momento zero ela vai subindo, né, ela vai se carregando de forma exponencial. E depois de 5 tal, ele está carregado, ok? Então isso no capacitor. Já no indutor, a tensão do indutor, no momento zero, a tensão é máxima, porque o que estava desligado, eu liguei, houve uma variação mais rápida possível da corrente no tempo. Então isso gera uma tensão induzida a maior possível, que é, ok? A maior possível que ele pode induzir. E depois que vai passando o tempo, ele vai tendo uma queda exponencial. E depois de 5 tal, que nós vamos ver de que forma que eu calculo o tal aqui no RC, o tal é R vezes C. Nós veremos que o tal no indutor vai ser L sobre R, né? Ok? Mas só para ver o comportamento das formas de onda. Então, no capacitor, ela é crescente exponencial, né? E no indutor é decrescente exponencial. Obviamente, no resistor é o contrário, né? Porque a tensão sobre o resistor num circuito RC, conforme porque você só tem um R e um C, então a soma dos dois é igual à tensão total, né? Então, se eu tenho que o meu VC está crescendo exponencial, então a minha tensão, né, minha diferença potencial no resistor vai decrescer exponencialmente. Lá no indutor, se ela está decrescendo no indutor exponencialmente, ela está subindo exponencialmente no resistor, né? Que os dois estão em série, então para somar sempre ter a tensão total da fonte é o contrário, né? Então, a minha corrente máxima no circuito RC, né, eu sei que no momento que eu ligo o capacitor desligado, minha corrente é máxima, como nós vimos. Então, na verdade, a minha corrente vai decrescendo exponencialmente. Já no indutor, como a tensão inicialmente no indutor é a máxima que ele induz, vai ser igual ao da fonte, então a minha corrente é zero, e conforme vai caindo a tensão no indutor, isso vai subindo exponencialmente a corrente, né, no circuito RL. Então, assim, nós veremos um pouco mais detalhado no próximo vídeo sobre as formas de ondas, né, nos momentos aí, no transitório, né, seria na carga e descarga também do indutor, ok? Nós veremos isso. Então aqui eu só estou dando uma primeira abordagem sobre as formas de onda aqui. Então, para esse vídeo, ele é mais breve. No próximo, eu também vou até simular no LT Spice um circuito RL. Nós veremos ali um pouco mais, né, um pouco mais de detalhes desse comportamento. E nós veremos um pouco de fórmulas, né, fórmulas. É isso. Então, agradeço a atenção. Muito obrigado.